Fala aí pessoal, tudo bem? Fábio Sobreira novamente. Para quem não me conhece, eu sou contador, consultor de empresas, especialista em Power BI e a gente vai analisar aqui as empresas Ambev e Vale. Já analisamos outras empresas, analisamos a Cielo, a Iperafarma, a VEG, a Home e vamos analisar outras empresas. Dessa vez escolhemos duas gigantes aí, né? Duas das principais empresas que compõem o índice Ibovespa e escolhemos exatamente porque elas saíram agora e porque são empresas que todo mundo quer saber como anda, e é isso que a gente vai fazer. Começando aqui e depois partindo lá para o Power BI, lá para o nosso BI, nosso painel, onde você consegue analisar muito melhor as empresas tudo junto. Se você ainda não pegou o link, vá lá no nosso Telegram, no primeiro link da descrição do nosso vídeo, e aí você vai conseguir lá pegar o link para o BI que eu vou mostrar daqui a pouco, tá bom? Então vamos começar falando um pouquinho das empresas, né, como sempre fazemos. Vou lá no Wikipedia. Ninguém sabe, né, quem é Ambev, quem é Vale, né? Então, se você não sabe, a Ambev foi criada em 1999, há 21 anos, né? Começou lá com Brahma, Antártica e tudo mais, e foi crescendo. É uma empresa brasileira dedicada à produção de bebidas, entre as quais cerveja, refrigerantes, água, etc. É a 14ª maior empresa do país em receita líquida, isso aqui dados de 2017, né? É conhecida pela produção de mais de 25 rótulos de cervejas Pilsen, como Skol, Brahma, Budweiser, etc. Faz parte do grupo Ambev e o ano 2004, quando anunciou a fusão, com a companhia belga Interbrew. Tá bom? Então, a Ambev é produtora principalmente das principais marcas de cerveja que a gente consome. Já Vale desde 1942, 78 anos. Aí vai falar aqui que é uma mineradora multinacional brasileira, uma das maiores operadoras de logística do país, é uma das maiores empresas de mineração do mundo e também a maior produtora de minério de ferro, de pelotas, de níquel. A empresa também produz manganês, blá, 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 blá. No setor de energia elétrica, a empresa participa de consórcios e atualmente opera 9 usinas hidrelétricas do Brasil, Canadá e Indonésia. Então, duas gigantes, tanto em faturamento, quanto em operação, quanto em tudo que você puder imaginar aí. Voltando aqui especificamente para o release, então, nós vamos ter aqui a primeira Ambev, né? Um pouquinho do que ela falou. Eu nem tinha saído da apresentação, ainda peguei o que tinha lá mesmo. A apresentação seria agora às 12 horas. Eu estou pegando aqui da 12 e pouquinho, nem tinha saído nada sobre o release. A Ambev divulga aqui o segundo trimestre. Ela fala um pouco aqui da questão do off-trade, onde houve uma queda de volume impactado principalmente na Bolívia e menos impactado no Canadá. O Brasil foi também não teve impacto tão grande, mas ainda assim teve, né, impacto. Depois fala do volume de milhões de hectolitros nesse trimestre caiu em relação aos anteriores, né, principalmente em relação ao último trimestre, que foi de 36,9. O segundo trimestre do ano passado foi 36,9 e agora, em comparação a esse trimestre, foi de 33,5. A receita por hectolitro também, em comparação aos outros, foi maior, mas também os custos foram bem maiores, tá? Então, aumentaram as receitas, mas aumentaram sobremaneira os custos de produção da Ambev. Isso, óbvio, diminui margem, né? A composição acionária da Ambev, né, outra coisa que eles enfatizaram lá, a maioria é da Ambev, 61%, a FAS tem 10% e o mercado, lá o Free Float, tem 27,9%, sendo que parte está no Brasil e parte está na Bolsa de Nova York. Tá? Já a Vale enfatizou coisas como Brumadinho, por exemplo, né? Ela está fazendo a reparação em Brumadinho, priorizando a segurança, a estabilidade dos negócios, disciplina na alocação de capital, que é importante. Enquanto a segurança, ela está dizendo lá que 500 milhões de reais em ações no Brasil, né, para combater a pandemia, 35 milhões de testes de EPIs ao país e estados, 3 hospitais de campanha, 400 leitos, equipamentos hospitalares, materiais de limpeza, etc. Então a Vale tentando ajudar aí, limpando um pouco também esse nome de todas essas tragédias que ela acaba se colocando. Isso combina com essas ações do ESG, né, que a gente pode dizer que é a sustentabilidade. Então, ela está criando ações para que seja uma empresa cada vez mais sustentável. E se você vem acompanhando o mercado, aí você vê que a XP e outros players aí vem falando bastante dessa sustentabilidade. Esse ESG aqui é um indicador então importante. Fez a criação do comitê de nomeação, criação do Chief Compliance Officer e relatório de transparência fiscal, redução de 33% de emissões até 2030 e transição para neutralidade de emissões até 2050.
E aí fala um pouco mais aqui também dos investimentos em energia renovável, etc. Né? Quanto à alocação de capital, né, de todo o caixa acumulado, juros sobre capital próprio, ela, por enquanto, ela parou de pagar um tempo aí dividendos e juros sobre capital próprio, agora vai voltar. Restituição do Revolving Credit Line, que é linha de crédito rotativa, né? Dívida e recompra de bonds, que são títulos, arrendamentos, empréstimos operacionais aí, aluguéis operacionais, na verdade, né? Projetos e crescimentos significativos orgânicos, e aquisição de bolt-on, que é as aquisições com propósito específico. Vale e a Ambev aí, citando aquilo que elas vêm fazendo, aquilo que a pandemia vem causando e aquilo que eles têm de projeção, cada uma com seus problemas diferentes. Tá? Mas ainda assim, duas empresas aí que dá para a gente analisar bem, porque muita gente quer saber como é que está indo a Vale e como é que está indo a Ambev. Indo aqui para o nosso BI, novamente, pega o link lá do BI para poder depois acompanhar e ver o que você pretende escolher nas suas empresas. Lembrando que a gente não faz qualquer recomendação de compra ou venda de ativos, é você que vai fazer essa escolha. Mas a gente deixa aqui disponível para você consultar. E eu já vou fazer aqui também a parte da análise para que você consiga, olhando a minha análise, entender como é que a análise pode ser feita se for a sua vontade escolher uma dessas empresas. Eu vou escolher aqui o que eu tenho de Vale e de Ambev. Eu tenho aqui, dentro de materiais básicos, é o setor da Vale, e consumo não cíclico é o setor aqui da Ambev. Coloquei só as empresas que já saíram do segundo trimestre, já tem algumas empresas aqui, e aí dentre elas, nesses dois setores, junto com a Ambev, também tem a BIF e o Carrefour, junto com a Vale também tem a Duratex. E aí vou começar aqui a análise do trimestral dessas empresas, começando aqui pela receita líquida. Em termos de receita líquida de todas essas empresas, você vê que elas cresceram mais ou menos parecido em termos de receita líquida, né? Em torno de 3%. A principal aqui foi o Carrefour, mas a BIF também cresceu um pouco, e a Ambev aqui foi a que caiu, em relação ao anualizado, tá? Sempre eu vou olhar principalmente o anualizado, apesar de ser trimestral aqui, né? Eu vou explicar daqui a pouco o que é. Já em relação ao anualizado do EBITDA, a Vale foi a que mais cresceu, seguida do Carrefour. A Ambev também foi a que mais caiu. Em relação ao lucro, nós tivemos a BIF crescendo bastante, seu lucro aí no anualizado, e a Vale crescendo também, crescendo porque tinha um prejuízo, agora passou a ter lucro. Então eu coloco sempre lá um 100%, quando não tinha nada, agora passa a ter. Já a Ambev caiu. Em relação ao caixa, a geração de caixa, aí nós temos a BIF gerando bastante caixa, o Carrefour, e a Vale e a Ambev aí queimando um pouco de caixa. Nesse caso, nenhuma das duas está indo tão bem assim. Analisando agora o trimestral em si, eu tenho que a Ambev teve, né, aqui eu tenho os 6 trimestres, que é desde o primeiro trimestre de 2019 até o segundo trimestre de 2020. Quando eu pego esses 4 trimestres de 2019, eu tenho o anualizado de 2019. Quando eu pego 2 de cada aqui, já que eu não tenho ainda o 2020 completo, eu estou pegando anualizado de 2020. Então, o anualizado de 2020, eu tiro esses 2 e coloco esses 2. Nesse caso, a queda da Ambev foi de 23%. Se eu comparar só com o trimestre passado, teve até um aumento, né? Já tinha caído muito, aumentou, mas se eu comparar com o mesmo período do ano passado, aí teve a queda aí de mais de 50%. Ainda assim, a curva de lucro aqui da Ambev é bem legal. Note que tem uma margem líquida, né? Margem líquida é o quanto eu tenho em relação à minha receita, né? Então a margem bruta é o lucro bruto, né? Em relação à receita, o EBITDA, o EBIT e a margem líquida, que é o lucro líquido sobre a receita. Então a Ambev tem ali quase 18%, que é um número bacana. Fora isso, o seu lucro, o lucro da Ambev, estou colocando como lucro, né? Ele subiu bastante aqui em dezembro, depois ele caiu bastante, então por isso também a sua cotação também deu uma boa afundada, chegou a estar 17 aqui, depois já caiu para 14, aqui já caiu para 11 na pandemia, estava caindo um pouco antes, né? Então a Ambev foi bastante prejudicada por enquanto nessa pandemia, porque as pessoas não estão indo para os bares e aí o consumo acaba caindo. Ela está revertendo isso de outras formas, mas ainda está caindo bastante. Isso olhando o trimestral, né? Se eu olhar aqui o fundamento, então eu olhei o trimestral, agora eu quero olhar os fundamentos, que vai me dar uma visão mais ampla, de anos. Eu estou colocando aqui os últimos 5 anos, mas você pode colocar, por exemplo, desde 2010 e vai te dar aqui os últimos 10 anos, por exemplo, se você quiser. Estou colocando os últimos 5, 6 anos, sempre gosto de colocar de 2014 para cá. Nesse número, eu tenho aqui a Ambev caindo em relação a quase tudo,
em relação à sua receita até o seu lucro. Em relação aos últimos 5 anos também caindo quase tudo, só a receita que subiu um pouco. Apesar de sua receita subir, e a gente está vendo aqui que subiu um pouco, a margem vem caindo. Então, veja que a margem líquida da Ambev chegou a ser 32 e agora caiu para 18. A margem EBITDA chegou a ser 47, que é a margem operacional, agora caiu para 35. O seu ROI e o seu ROIC também estão bem abaixo da média. Ó, já foi 21, já foi 24, agora está 12 e 14, então caiu para quase metade nos dois aí. Sua margem continua boa, mas também caiu, a gente já viu. Sua dívida, a dívida bruta dela é bem menor do que o seu caixa, né, que é 17 bilhões, então sobra aqui uma dívida líquida negativa de 10 bilhões, ou seja, a Ambev tem 10 bilhões aí de caixa, né? E isso é que faz com que a Ambev seja tão resiliente aí e aguente bastante qualquer crise que aparecer. E aí nós temos aqui que ela está sempre gerando caixa, sempre gerando lucro, independente se tem uns sobes e desces ali, mas o importante é que é uma empresa que é muito resiliente nisso aí. Já a Vale, por sua vez, tem números um pouco diferentes. Se formos comparar ao último trimestre, subiu pra caramba, né? Subiu 6, 7 vezes. Se formos comparar o mesmo período do ano passado, tinha prejuízo, agora tem lucro, então subiu pra caramba. Se formos comparar o anualizado, eu vou tirar esses dois aqui de 2019, vou colocar 2 de 2020 que tem lucro, então eu vou deixar de ter um prejuízo, porque a soma desses 4 aqui dava um prejuízo, e passo a ter um lucro, porque a soma desses 4 aqui agora passa a ter o lucro. Então, aumentou esse 100% o lucro da Vale. Ainda assim, sua margem está bem baixinha, 2,47% é bem baixinho. Períodos com prejuízo, períodos com lucro, variação aí de cotação meio que desordenada, já que a Vale tem bastante coisa que acontece com ela aí que atrapalha a sua cotação. Olhando o anualizado da Vale, aí a gente já vai conseguir ver que a Vale tem uma margem baixinha, reverteu aqui, na verdade, o lucro, né, negativo é positivo, na verdade, reverteu aqui o lucro dos 5 anos e o lucro atual, cresceu um pouquinho aqui a receita em relação ao ano passado, cresceu bastante em relação aos 5 anos, tem uma volatilidade muito grande na margem, apesar de sua receita crescer constante, ó, a receita, essas barras lá de trás, a margem são as linhas vermelhas, bruta e margem EBITDA e margem líquida. Apesar disso, o seu ROI está bem baixinho, né? Já chegou a ser 11 de média, chegou a ter 21 na verdade máxima, 11 de média, e agora está 2. Seu ROIC também está um pouquinho abaixo da média. A sua dívida está controlada, tanto a dívida bruta quanto a dívida líquida em relação ao EBITDA, então apesar de ter dívida e ter aumentado bastante aqui, ó, de 59 para 101 bilhões de dívida, ela também aumentou seu caixa, então acabou compensando isso, mas também ficou com a dívida líquida um pouco maior. Em relação ao seu lucro, que é o azul mais escuro, ó, prejuízo aqui, depois lucro, agora um prejuízo pequeno aqui. Em relação à caixa, só nesse aqui de 2015 que não deu caixa, o resto deu caixa. Então tá aí uma análise da Vale e da Ambev. Agora a gente vai partir para outras análises que a gente vai fazer, que é, selecionando aqui embaixo, eu quero olhar os indicadores. E aí é que eu tenho consumo não cíclico, onde está a Ambev e a BIF e o Carrefour, nesse caso aqui, né, já apurados o segundo trimestre, né, e com receita crescente, e eu tenho aqui a média maior dos materiais básicos, né, principalmente puxado pela Vale, né, que tem uma receita gigantesca, que é a receita atual, né, de cada um deles, anualizada. Se eu for comparar a Vale com a Duratex, que é o que está aqui, as comparações que a gente tem por enquanto dessas empresas que estão dentro de material básico do setor, a Vale tem uma margem menor do que a Duratex, né? A Vale também tem um ROI menor do que a Duratex, tem uma margem menor que a Duratex também, 2%, e tem uma dívida que, por enquanto, pelo menos, é menor do que a Duratex, fica ali variando bastante, a Duratex também deu uma queda da dívida que depois subiu, mas, nesse caso, ela está bem, a Vale, né? Em termos de dívida, a Ambev é uma empresa que tem dívida negativa, diferente da BIF, que tem dívida, mas por enquanto é uma dívida controlada, e do Carrefour também que tem uma dívida controlada, até 300%, seria 3 ali, é controlado. A Ambev tem uma margem muito maior do que a da BIF e do Carrefour, né, 18%, em comparação em termos de margem. E em termos de ROI, a BIF apresentou um ROI gigantesco de 82%, então bem maior do que a do Carrefour e bem maior do que a da Ambev. Tá bom? Então, essa é a comparação aí de ROI e Ambev dentro dos seus setores. Se a gente for falar só da margem bruta e margem EBITDA, note que essas duas empresas, elas têm o material básico que está com uma margem EBITDA muito maior, só que está com a margem líquida menor. Isso é impulsionado novamente pela Vale.
Qual é a empresa que tem a maior margem líquida aqui? A Ambev. Se eu for colocar pela margem EBITDA, que é a margem operacional, qual é que tem maior? Também a Ambev. Então a Ambev nos dois casos aí ganha, porque ela é um reloginho, né? Fica ali com a margem bacana, apesar de estar caindo, ela consegue ficar ainda com margens bastante altas. A Duratex é a segunda, também tem uma margem EBITDA alta, mas a margem líquida já é bem mais baixa, menos da metade do que a Ambev. Né? Em termos de comparação de poder de lucro, aí a BIF ficou bem na frente, né? Olha que um ROI de 82% me permite que mesmo com um PVPA 8, que é gigantesco, ainda sobre 10% para distribuir para os seus acionistas. Como eu não estou analisando a BIF, eu não vou entrar muito no detalhe, mas entre Ambev e Vale, a que está pior aqui é a Vale, porque está com lucro pequenininho, né? Então, se eu for olhar aqui a Vale, eu vou ver que o ROI dela é 2, o poder de lucro é 1 e ela distribuiu 3 dividendos aí, porque distribuiu dividendo de valores passados. Tem lucros e prejuízos aqui, então às vezes sobe, às vezes não sobe. A cotação dela não para de subir, apesar disso, ao longo desses últimos anos aí. Ela tinha aqui, se você olhar, um preço sobre lucro bem baixinho e de repente disparou, porque o lucro ficou pequeno e a cotação não para de subir. Se eu olhar o poder de lucro aqui em relação ao meu ROI, né, o ágio que eu pago pela Vale, aqui eu estava pagando 7% de ágio, então estava até bacana. Aqui estava um deságio, na verdade. Né? E aqui eu estou pagando agora um pouquinho de ágio, mas não é muita coisa porque não tem muito o que distribuir. Uma empresa que só dá 2% de retorno, distribui 1% e é ruim de qualquer jeito. Né? Não teria muito como você ganhar muita coisa com a Vale nesse caso, pelo menos por enquanto. Aí depois dá uma olhada na projeção futura, de poder de lucro futuro, porque isso aqui é o poder de lucro atual. Já a Ambev é mais um daqueles casos típicos de cara que compra sem olhar preço, e aí estava comprando aqui a Ambev a valores extraordinários lá até 2016, aí começou a cair a cotação da Ambev, você começou a ver que a Ambev começou a dar menos lucro também, e aí isso atrapalhou, então veja que a Ambev já não dá mais o mesmo lucro lá de trás, e aí a cotação começou a atrapalhar, né, ficar atrapalhada, que não saiu do lugar também, o lucro diminuiu, mas a cotação permaneceu nesse patamar ali de 11, 13, e agora está em torno de 15, né? Mas veja que o ágio da Ambev está cada vez ficando menor, ou seja, as pessoas estão apostando menos na Ambev, apesar de seu poder de lucro não sair ali de um patamar entre 6 e 3 o tempo todo. A diferença é que você pagava muito caro para ter 6% de poder de lucro aqui, agora paga mais barato para ter 4% de poder de lucro aqui. Essa é uma grande verdade. No final das contas, não está saindo muito do lugar a Ambev. Isso se reflete aqui também, né? A cotação da Ambev nesse período aqui de 10 anos, ó, agora estou pegando um período maior, subiu quase 500%, já o seu lucro subiu só 22%. Então a cotação que é daqui para cá subiu quase 5 vezes, o lucro que é daqui para cá subiu só um pouquinho, 20%. Com isso, o seu poder de lucro caiu ainda mais. Então, quando eu estava olhando no outro lado, eu estava olhando a partir de 2014. Se eu esticar um pouco mais, eu vou ver que o seu poder de lucro não para de cair, da Ambev. Tá? Porque essa linha aqui, ó, que é uma linha azul, é a linha do lucro, está quase estável, já a linha do preço não parou de subir nos últimos 10 anos. Então, você está pagando cada vez mais caro pela Ambev. Esse aqui que é o valuation, eu não vou passar, eu prefiro passar aqui no poder de lucro, tá? O valuation eu falo lá na última tela. Não esquece então que o BI está disponível para quem quiser. Lá no nosso Telegram tem o link, então você vai poder ver tudo isso aqui que eu estou passando mais rápido, vai poder olhar com mais detalhe. O importante é que você entenda como olhar os números que estão aqui. Em relação ao poder de lucro futuro, ou seja, eu estou pegando agora o meu presente e estou tentando projetar para o futuro, afinal de contas o que eu ganho são os lucros futuros, não os lucros passados. O lucro passado é só uma base. Veja aqui, a receita da empresa, vou botar a Vale primeiro aqui. A receita da Vale não para de subir, mas a sua margem é muito inconstante, na média ali 8,7%. Mas a sua receita crescendo e a margem constante faz com que ela tenha um crescimento de 15% ao ano, que é bem bacana. Em relação à receita, 14%, em relação ao lucro caiu, em relação ao caixa caiu, em relação ao crescimento pelos retenção de dividendo também caiu. Então tem que tomar cuidado que não é certo que a Ambev, que tudo isso que eu estou projetando aqui vai acontecer. Se eu for pegar pela média que eu gosto de fazer, sim, a Vale tem condição de crescer e realmente ela tem. Né? Se você for olhar, hoje ela está com poder de lucro baixinho, mas se voltar para a normalidade, vai para 4 e pouco, daqui a 5 anos vai para 7, depois vai para 11 de poder de lucro, que é já quase 4 vezes aí a Selic. Já a Ambev, apesar de estar na situação hoje melhor até de poder de lucro, ela tem um crescimento de 3,37.
de 2,18 pela receita, uma queda pelo lucro, uma queda pelo fluxo de caixa e pela retenção de lucro 1,38. Ou seja, a Ambev cresce pouco o seu lucro e cai sua margem. Então, mesmo que eu faça um retorno aqui e consiga trazer a Ambev de 4% para 5% aqui, depois ela não vai parar de cair o seu poder de lucro futuro, porque ela vai crescer menos do que a taxa de desconto que eu coloco, que é uma taxa de risco, que eu acho que é suficiente, 6%, que é um número meio cabalístico, né? 6% é o mínimo de dividendos que o Décio Bazin diz que tem que ter. O próprio Benjamin Graham aí coloca um número de 15% lá no poder de lucro, isso dá uns 6,7%. Então, 6%, 7% é sempre um número bacana de retorno para você pensar em qualquer investimento, tá? Em outros vídeos a gente explica mais isso aí, depois você dá uma olhada nas nossas playlists lá no nosso canal. Dividendo futuro, tentando aqui prever o futuro crescimento do poder de lucro, poder de pagar dividendo pelo média de payout, que é os dividendos distribuídos com frequência, aí nós temos que a BIF está na frente aqui de novo, mais lucro no futuro, sendo que hoje ela sequer distribui, não está distribuindo recentemente, mas ela pode distribuir. A Vale, ela tem uma capacidade de pagar 4,51, né? Não sai muito do lugar os dividendos dela por enquanto, estão inconstantes, mesmo ela tendo parado, mas agora ela vai voltar a distribuir, né? A Ambev, ela também subiu aqui o dividendo, depois ele caiu bastante, então tende a ficar nesse patamar aqui, vem distribuindo ali sempre dividendos próximo ao lucro, né? Bem mais constante do que a Vale. Veja que a Vale não tem uma relação direta de dividendo e lucro, né? Fica tudo bagunçado. Já a Ambev não, distribui o dinheiro que tem para distribuir. Isso é bem legal, mas ela não tem uma capacidade muito grande. Já vem distribuindo em média 80% de dividendos e ainda assim isso está ali em torno de 3,5%, o que é pouco se você for parar para pensar que tem outros que pagam bem mais. Hoje, se você parar para pensar, com a Selic a 2,25%, até esse dividendo da Ambev aí tá bom. Mas quando a Selic estava, por exemplo, a 6%, era muito ruim, uma porcaria o dividendo da Ambev. Então, você vê como é que o contexto acaba mudando tudo, né? Para finalizar aqui na nossa simulação, na nossa carteira simulada, né? A gente compara aqui alguns números. Então, só para resumir, em termos de ROI, a que está melhor é a BIF, né? Que é a Minerva, apesar de não ser um ROI tão constante, né? Depois vem Carrefour, Ambev e Vale estão mais para cá para baixo. Em termos de ROI, que é o retorno do investimento total, né? ROI é só o retorno do patrimônio líquido, ROI que é o investimento total. Também a BIF, né, tá bem alto, né? O ROI dela está gigante, mas o ROIC dela também está alto. Preço sobre lucro, a BIF também é melhor, tem o maior poder de lucro agora, 10%, exatamente porque tem um retorno muito grande, mesmo com o preço sobre valor patrimonial alto, acaba ficando tudo alto. EV/EBITDA, que também é uma medida de preço, saber se a barata está cara, também a BIF é a melhor de todas, e a Ambev, nesse caso, é a pior. Em preço sobre lucro, a pior é a Vale, mas em EV/EBITDA, a pior é a Ambev. A dívida da Ambev é negativa, então ela é a melhor de todas em dívida, com certeza. A BIF já é a pior, apesar de estar menor do que 3 aqui, que é aquele número mínimo, já foi muito maior, agora caiu bem. Já a Ambev, né, diferente da Ambev, que fica sempre com a dívida negativa, sempre tem mais caixa do que dívida. A dívida bruta também, aqui, aí sim a BIF tem um número aqui que é bem ruimzinho, né? Está muito alta a sua dívida bruta em relação ao seu patrimônio líquido, né? Deve ser no máximo 3 aqui, no máximo 1 aqui, na verdade, 3 aqui, 1 aqui, está 14, então é uma empresa ainda muito endividada, e isso é um cuidado que você tem que tomar, né? E justifica vários dos números que estão aqui, por exemplo, de poder de lucro alto e tudo mais, exatamente porque é a empresa que está endividada, então tem que tomar cuidado. Mas em termos de dividend yield, por incrível que pareça, dessas empresas aqui que eu tenho, a que está pagando mais é a Ambev, tá bom? Só para fechar então, dos nossos rankings aqui, a Vale está ali na meiuca, né, em termos de preço, em termos de fundamento, não é nem muito bom nem muito ruim, muito pelo contrário. Em termos de preço, ela está custando 61, eu peguei agora a atualização agora há pouco, pode ter mudado, é claro, mas eu peguei já depois do release. A gente vai ver se aumentou, se diminuiu em relação a ontem, né? Mas no Benjamin Graham, que é a fórmula que leva em conta preço sobre lucro e preço sobre valor patrimonial, a Vale deveria estar 23, está 61, então está bem caro. Em termos do modelo de Gordon, que é o modelo onde leva em conta o dividendo futuro, a Vale também está cara, deveria estar 51 e está 61. Está menos caro, mas está caro. Em termos de fluxo de caixa descontado, aí sim, a Vale está barata, 141, e ela está valendo 61, então ainda tem uma margem gigantesca. Já a nossa querida Ambev está custando 15 agora, pelo modelo de Graham devia estar 7,99, então está caro.
Pelo modelo de Gordon devia estar 17, então está barato. Pelo fluxo de caixa descontado deveria estar 22, está 15, então está aí com quase 50% de margem de segurança. Então essa é a análise aí da Ambev e da Vale. Eu quero agora colocar aqui em como é que o mercado enxergou isso, lembrando que saiu ontem, né? E hoje foi até a conferência aí da Ambev, não sei se da Vale também foi hoje. Note que em relação a ontem, né, que estava custando 15,15, caiu aqui para 14,99. Então já deu uma queda aí na Ambev. Se a gente for olhar no dia mesmo, né, ver o que aconteceu, já esteve lá mais alto, né? No começo o mercado achou legal, depois o mercado não achou tão legal. Então o mercado é engraçado, né? Já sabendo do release, já achou legal, mas depois ele achou que não, acho que a gente viu errado. É um fato curioso, né? Já em termos de Vale aqui, ó, também começou aqui com 62, 63, que era maior, mais ou menos parecido com a abertura, né? E aí depois ela também caiu, e aí outros fatores com certeza estão influenciando isso, mas a Vale caiu bem mais do que a Ambev em termos de resultado, em termos de percepção de resultado por seus acionistas, para aquelas pessoas que compram e vendem suas ações. Tá bom? Então essa é a avaliação aí, análise da Ambev e da Vale. Se você gostou, não esquece de curtir, de compartilhar com as pessoas que você sabe que investem nessas empresas, que gostam desse tipo de análise, querem ter segurança do que estão fazendo nos seus investimentos. Não esquece também de marcar o sininho, de já se inscrever no canal e de seguir a gente, que a gente está fazendo análise aí diárias dessas empresas que estão saindo, sempre empresas importantes. Amanhã talvez a gente faça já da Petrobras, se tiver tudo ok. E aí você vai acompanhando nosso trabalho. Pega lá o link do BI lá na descrição do Telegram e lá já também vai ser nosso site para você acompanhar de lá mais fácil tudo aquilo que a gente está fazendo, tudo que a Bizu vem fazendo em termos de análise, em termos de BI, e fica com a gente aí, tá bom? Abraço e fui!